Música e Adoração com Marcos e Doris Larizati, um programa da Igreja Presbiteriana da Lapa. Boa noite, esta é a Rádio IPLAPA, nas ondas da Fé Reformada e agora também nas ondas musicais. Nosso programa de hoje tem por tema a voz em louvor a Deus. No bloco Soli Deo Gloria, vamos falar sobre o Magnificat de Maria, o Benedictus de Zacarias. O que esses cânticos têm a nos ensinar sobre o verdadeiro louvor a Deus? Depois do bloco Música e Companhia, teremos a participação também da fonoaudióloga Beatriz Solino, conversando conosco sobre os cuidados com a voz. Muito boa noite, eu sou Doris Larizati e nós vamos falar um pouco hoje da importância da voz no louvor a Deus. Mas antes de falar de alguns cuidados, vamos tentar entender um pouquinho como é o louvor no Novo Testamento. E nós trouxemos aqui esses dois exemplos do Magnificat de Maria e o Benedictus de Zacarias. E nós todos somos filhos do Novo Testamento, da Nova Aliança. E nada como procurar a teologia correta para que possamos também louvar da forma adequada e agradável a Deus, como vimos também nos nossos outros programas sobre adoração e louvor e adoração reformada. Mas por hora nós vamos ficar no Novo Testamento, particularmente no Evangelho de Lucas, onde estão localizados esses dois lindos cânticos. O Cântico de Maria está em Lucas 1, nos versículos 47 a 55, e o de Zacarias, um pouco mais adiante, nos versículos 68 a 79. E nós vamos procurar entender, por meio desses dois cânticos, qual é a teologia deles e o que eles sinalizam, o que eles referenciam para os cânticos que nós entoamos nas igrejas hoje, que podemos aproveitar do ponto de vista de conteúdo e método. Bom, o Cântico de Maria, ele é chamado de Magnificat por causa da primeira palavra em sua redação latina. Então, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Com certeza você já deve ter ouvido esse trecho. Tem uma canção de Asaf Borba que começa assim, e cantatas de Natal, Marias entoando esse Magnificat. Então, nós vamos procurar entender um pouquinho sobre isso. Magnificat é porque a primeira palavra em latim é engrandece. Então, é um cântico que exalta a grandeza de Deus, que enaltece a magnificência de Deus. Isso é importante porque nós colocamos o adorador no lugar que ele é peculiar, ou seja, Deus é grandioso. E nós, como adoradores, na nossa humildade, somos pequenos. Agora, é interessante que, assim, não é nada novo do ponto de vista de louvor na Bíblia, porque o Salmo 139, ele é uma exultação plena sobre a majestade divina, em vários aspectos, não é verdade? Mas os cânticos são, de fato, para engrandecer a Deus e não para nos sentirmos bem. E embora engrandecer a Deus nos faça sentir bem como reação, é verdade? E sobre o Cântico de Zacarias, Marcos, o que você tem a dizer? O Cântico de Zacarias, chamado de Benedictus, por causa da expressão latina que significa bendito. Benedictus é bendito, que é a primeira palavra do cântico, logo em Lucas 1, no versículo 68. Ele segue uma estrutura comum nos cânticos de Israel. A canção bendiz a Deus pelo seu agir divino no presente, que é a visitação divina na pessoa do menino Jesus. Mas olha para o futuro, conforme nós observamos depois nos versículos de 76 a 79. O Cântico de Maria, ele louva a Deus por aquilo que ele é. O Cântico de Zacarias louva a Deus pelos seus atos na história, tanto no passado como no futuro. A ação de Deus na história é o motivo central do cântico do pai de João Batista. Os dois motivos centrais nos dois cânticos são: Deus deve ser louvado pelo que ele é, pelo seu ser e pela sua obra. Pelo que é, pelo que fez e pelo que fará. Devemos adorar a Deus pelo seu caráter e por suas obras. Agora, nós vamos entender um pouco o conteúdo do Magnificat de Maria, né? Vamos começar por essa exaltação que ela faz a Deus. O cântico logo nos revela o sentimento da adoradora.
A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, como vemos nos versículos 46 a 47. Onde temos o termo engrandece, é o correspondente em hebraico para proclamar as grandezas, enaltecer a Deus, exaltá-lo acima de todas as coisas. E a minha alma não deve ser entendida como a parte somente espiritual da pessoa, né? Mas tem o sentido de todo ser, no caso, primeiro, de Maria. Né? Não é um ato mecânico, mas algo profundo que vem do seu coração, do seu pensamento, da sua atitude. O cântico traz o sentido de uma pessoa totalmente absorta em Deus, derramada diante dele, agradecida, e não seria por menos, né? Ela seria a mãe do Deus conosco. E ela, de fato, apesar da sua humildade, estava se sentindo honrada, lisonjeada, abençoada por ser a mãe do Filho de Deus. E é o primeiro cântico de louvor do Novo Testamento e nos mostra o sentimento do adorador. Não é uma catarse, não é um bota para fora, não é um entretenimento, mas é um profundo reconhecimento de quem Deus é e do que Ele está fazendo, no caso, na vida de Maria, na minha vida e na sua vida. É um momento de contrição, de reflexão. Isso é importante na adoração, né? A verdadeira adoração, ela parte de um coração contrito, de um coração rendido e absorto em Deus. Não há estrelismo humano, né? Mas uma glorificação a Deus. Não é grandioso, é Deus, não grandioso, eu sou. Nós vamos ressaltar que no trecho, no versículo 48, fala, né? Porque atentou para a humildade da sua serva. Não é um cântico de superioridade, né? Mas de claro reconhecimento da sua humildade. O que Maria recebeu do poderoso foi por causa da sua graça. Ele atentou, isso é mérito, o mérito é dele. Assim, nossos cânticos também devem expressar nossa fé, os nossos sentimentos, mas nós devemos deixar claro que tudo isso nós recebemos de Deus, por bondade sua e não mérito nenhum humano. Não reivindicamos, nem declaramos, mas nós dizemos ter recebido manifestações da bondade divina. Nossos cânticos não devem exaltar o humano, mas sim o divino. Muitos momentos de louvor nas igrejas mostram as pessoas se usurpando do lugar de Deus no culto. Quer dizer, as pessoas querem se exaltar, querem mostrar elas mesmas em vez de estar cultuando a Deus, dando o lugar devido de Deus no culto. Ou então tentando manipular as pessoas pelo sentimentalismo, pelas emoções. Produzir as emoções na vida do adorador é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo é que transforma a vida das pessoas. E o Evangelho de Jesus é tão poderoso que não precisa que pessoas sejam manipuladas para produzir esses efeitos. Isso é comum, você vê, às vezes, as pessoas tocando hinos, tocando músicas, para as pessoas se sentirem mais emotivas, chorarem, né? A ideia não deve ser essa, né? O Espírito Santo é que vai provocar essa ação, esse reconhecimento. Eu sou pecador, preciso me humilhar diante de Deus. Mas muitas vezes colocam-se músicas próprias para forçar a barra, vamos dizer assim, né? Nós precisamos tomar cuidado. Nós temos que centrar o foco em Deus. Ele faz tudo mais. Por exemplo, todo mundo conhece a história de João Batista, numa determinada fase da vida dele, falou assim, é melhor que ele cresça, Jesus cresça, e eu diminua, que nem fala em João 3,30. E muitas vezes a gente pode ver isso na igreja, né? As pessoas que não querem se diminuir, querem fazer um solo, e esse solo demora segundos, minutos no mesmo cântico, né? As pessoas querem mostrar que elas tocam. Não é isso o objetivo do louvor a Deus. Mas também a gente pode pensar no outro sentido também, nessa questão, eu sou tão humilde que eu não vou tocar. Não é essa a ideia. Nós temos que tocar bem, nós precisamos estudar para que possamos melhorar o nosso... Alcançar a excelência. Né, alcançar, fazer o melhor possível para a honra e glória de nosso Deus. Né? Então também temos que ter esse balanço, nem querer mostrar-nos para que Deus fique em segundo plano, né? Mas também não podemos para Deus qualquer coisinha serve e tal, não. A gente precisa fazer o melhor possível para Deus.
Bom, Maria, numa primeira perspectiva, ela engrandeceu a Deus pela sua alegria, pela sua gratidão. Mas o Magnificat, ele avança, ele amplia o espectro dos envolvidos. Então, de uma perspectiva pessoal, o cântico se desloca. De Maria passa a falar do próximo, fala dos que temem a Deus. E diz que ele agiu contra os soberbos e poderosos, que estávamos falando agora, né? Existe essa corrente, muitas vezes, talvez a síndrome de Lúcifer, não é? Lúcifer, quem era o anjo de luz, que quis ser igual a Deus, e arrastou um terço dos anjos do céu no pecado originalmente celestial, depois terreno com Adão e Eva. Mas nós entendemos aqui que esse cântico de Maria, ele foi contra os soberbos e poderosos, ele elevou os humildes e cuidou dos famintos e puniu os ricos. Ou seja, saiu da esfera pessoal para uma esfera do eles, do próximo, né? Um cântico que não olha apenas para si, mas inclui os próximos. Portanto, nós louvamos a Deus pela sua bondade para conosco, como um povo de Deus, né? Devemos reconhecer a bondade não só na minha vida, ou na vida pessoal, mas na vida do próximo, daquele que está na minha família de sangue, da minha família de fé, né? E isso é importante, porque o culto ele não se resume só a uma relação entre mim e Deus, mas uma relação também entre Deus e os outros. Então, a cruz, ela é muito significativa e simbólica nisso. Né? Um mastro aponta para Deus, mas um mastro horizontal aponta na nossa relação transversal, no cuidado que temos que ter com os outros. E embora Maria parta dessa excelência, né, dessa experiência muito particular, por meio da sua gravidez pelo Espírito Santo, o seu louvor inclui os demais e mostra esse altruísmo, esse cuidado com o outro, né? Portanto, é importante que nós evitemos um intimismo, um particularismo, só um exclusivismo e um tipo de culto que se restringe a nós. Isso é manifesto, por exemplo, nas orações públicas, né? Quando uma pessoa vai orar, ela não está falando, Senhor, me abençoa. Não, ela tem que falar, Senhor, abençoa o teu povo, a tua igreja aqui reunida, né? Sempre na primeira pessoa do plural. Nós, não é? É um detalhe, mas é importante nós chamarmos atenção para isso. Os cânticos também devem refletir, né? Existem momentos de cânticos mais intimistas, você pode fazer na sua casa, no recôndito do seu lar, em secreto, mas quando entoamos cânticos com a igreja, nós, os servos que estão ali conduzindo a igreja para atingir o clímax na pregação e orientando o povo a melhor adorar a Deus, tem que ter esse sentimento coletivo. E aí, como nós lembramos que Deus ele é misericordioso para com todos, né? Os fiéis, os carentes. Então, os cânticos no culto não podem resvalar somente para o aspecto pessoal. Há uma mensagem para todos e não apenas para o adorador em particular. Em nossa gratidão, devemos lembrar dos irmãos. Deus não é propriedade de um adorador em particular, não foi nem de Israel, apesar de Israel ter sido escolhido, foi uma nação, uma raça eleita inicialmente, mas nós nos transportamos para o Novo Testamento para um Israel espiritual, em que os gentios foram acrescidos e fazem parte do povo de Deus, e por isso estamos aqui, eu, você, testemunhando desse grande amor. E isso é porque o Senhor é de todos aqueles que creem em Deus. No versículo 54, fala também que o cântico auxiliou Israel. Isso é interessante, né? Porque muitas vezes nós lamentamos isso, né? Mas muitas das vezes os cânticos acabam causando divisão na igreja. As pessoas, dependendo da faixa etária, vão gostar mais de cânticos, mais de hinos, ou então de tipos de cântico ou tipos de hino. Existe o culto jovem. Não existe isso, não deveria existir, né? Todos os tipos de cânticos deveriam ser cantados por todos os tipos de hino deveriam ser cantados por todos. Maria entoou um cântico que sai da sua pessoa, da sua gratidão pessoal, para o reconhecimento da bondade de Deus para com todos. Um cântico que vê a totalidade do povo de Deus e não apenas o sentimento da adoradora. Oportuna lembrança para nós. O culto público, principalmente, não pode primar pelo privatismo ou pelo exclusivismo. O individualismo de um mundo sem Deus tem marcado até mesmo alguns de seus cânticos,
em que parece existir apenas duas pessoas, o cantante e Deus. O culto é dos demais irmãos. Repartimos as bênçãos com eles e nos alegramos com eles. Alguns, quando cantam hinos, se sentam. Alguns, quando cantam cânticos, se levantam. Então, a gente vê isso. Às vezes, as pessoas mais velhas, mais experientes, têm uma preferência pela tradição que elas sempre ouviram, os hinos. E quando se tocam os cânticos, não cantam. Ou vice-versa. Os jovens gostam dos cânticos e cantam e batem palmas, mas quando aparece um hino, isso aí é muito antigo, isso não... Então, nós temos que tomar cuidado. Até nos solos também, né? Muitas vezes a gente tem pessoas que acham estranhas um solo na igreja. Mas isso aí é só dela para com Deus. Não. Quando você está ouvindo um solo, você pode estar em atitude de oração, você está acompanhando a letra e você está adorando a Deus junto com aquele solista. Então, eles também têm a sua função e são importantes também no culto. No próximo programa, nós vamos dar algumas dicas e orientações sobre o solista e aquela pessoa que entoa um instrumento também. Nos aguarde. Mas, enquanto isso, voltemos aqui ao Benedictus de Zacarias. E ele foi uma declaração dizendo que ele estava cheio do Espírito Santo e ele profetizou, como está no versículo 67, né? Só por isso merece a nossa especial atenção. Benedictus, em latim, em grego, é um termo que se refere a Deus como bendito, né? E o mesmo termo introduz um hino trinitariano também em Efésios 1, de 3 a 14. Começa com bendito, né? Bendito a Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Só é usado para Deus. E geralmente o termo está sempre celebrando um benefício especial que Deus concedeu a alguém. É um cântico que celebra uma bênção recebida. E agora, essa bênção individual? Não, essa bênção também é comunitária. Zacarias entende quem é o menino e louva a Deus pelo seu significado na história de Israel. O centro teológico do cântico é o versículo 72, que diz: para manifestar a misericórdia a nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança. Essa ideia de misericórdia, que é fulcral, ela se repete também no versículo 78. Pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus. As ideias principais, além de misericórdia, o resed, o amor imutável e eterno, o amor do pacto, são a salvação, a liberdade, a justiça e o serviço. O Cântico de Zacarias tem um profundo senso da história da salvação. A salvação não é um evento esotérico, nem subjetivo. Está enraizada na história. E o Deus da história age movido pela sua misericórdia. Nossos cânticos não podem perder a historicidade da fé cristã de vista. E essa fé cristã não pode ser reduzida a meras sensações, como alguns cânticos têm feito. Muitos cânticos que nós escutamos por aí têm uma letra muito pobre. Não que um hino ou um cântico não possa ser simples, mas às vezes é uma letra tão rasa, não tem uma teologia, não tem nada que acrescente a vida das pessoas. Repetição, né? Então, de palavras. Repetições, e fala a mesma frase repetida 200 vezes. Né? Então, quer dizer, temos que ter um cuidado, uma certa classificação até do que nós vamos cantar, o que nós queremos ensinar ao povo de Deus quando nós estamos no culto público. A ação de Deus, de Deus Pai na história, desemboca no menino, no versículo 76. E tu, ó menino, é um hino cristológico. Isso se reveste de grande valor para nós. Cristo tem sido esquecido em muitos cânticos. A igreja celebra Cristo e deve mostrar isso nos seus cânticos. Precisamos cantar sobre o Filho, sobre a misericórdia do Pai. Porque Cristo é a manifestação da misericórdia do Pai. Alguns hinos, alguns cânticos falam nesse sentido horizontal. Por exemplo, vamos nós trabalhar, somos servos de Deus. A gente não está falando diretamente para Deus, estamos falando entre nós. Vamos trabalhar, precisamos fazer isso. Outros cânticos, por exemplo, recebi um novo coração do Pai, eu preciso de ti, meu querido irmão. Nós estamos falando entre nós. Né? Não que não possa ser cantado um hino ou um cântico desse tipo, mas muitos cânticos não falam de Deus, não falam de Jesus, né? Se esquecem que é a figura principal que deve ser colocada.
Podemos notar sem muito esforço que o Cântico de Zacarias apresenta, na primeira parte, que trata do Pai, 3 divisões, como se fosse um sermão clássico. Deus primeiro intervém, no versículo 68 e 69, depois Deus cumpre o prometido, e por fim, Deus salva. A seguir, ocupa-se do menino em quem Deus interveio, cumpriu o prometido e salva. Não é demais enfatizar que o cântico culmina na pessoa de Jesus, e sendo que ele não pode ser uma vaga referência, mas o ponto culminante do nosso culto. Precisamos colocar Cristo sempre no centro do púlpito e no centro do que cantamos. Bom, nós vamos fazer aqui algumas considerações sobre as visitações de Deus, tanto a Maria quanto também a Zacarias. Bom, primeiramente, nós vimos que foi através de um anjo, em Lucas 1, 26, né? Em seu cântico, mencionou essa visitação. A ideia, ela é expressa de maneira mais acentuada por Zacarias, quando ele diz em Lucas 1, 68, visitou e remiu o seu povo, e nos há de visitar a aurora lá do alto, no versículo 79. A ideia de uma visitação de Deus está associada à sua entrada na história e na experiência dos homens para libertá-los. Lembrando que no Velho Testamento, no Antigo Testamento, muitas vezes Cristo era associado também à figura de um anjo. Então aqui, o que queremos reforçar é que a visitação de Deus, a intervenção de Deus na história, foi por meio do seu Filho amado, o Filho que foi entregue 100%, o Pai que doou o seu Filho. E aí, nós entendemos que os 2 primeiros cânticos de louvor do Novo Testamento celebram exatamente essa visitação de Deus. Aliás, deve estar presente sempre nos nossos cânticos e cultos, né? Nós cantamos a visitação divina e a sua entrada de Deus na história. O papel da encarnação de Deus, e essa deve ser a nossa exaltação, exaltar no Filho amado, no Filho que foi doado 100% para nós. Nós não devemos reduzi-lo a sensações e nem a sentimentalismos, mas o nascimento virginal, o ministério de Jesus, a cruz, a ressurreição, a ascensão, todos são temas históricos que devem ser cantados. Alguns cânticos atuais abordam mais sentimentos do adorador do que esta história desse Deus encarnado. E muitas vezes apregou uma religião vaga, superficial, repetitiva, não é? Nós não estamos na Igreja Católica Apostólica Romana em que ficamos repetindo os trechos, muitas vezes de forma até automática, mas nós devemos ter a consciência daquilo que estamos cantando, daquilo que estamos ofertando como um culto racional a Deus. Né? Então, esta é a história da fé cristã. A fé não só no sentido da salvação, mas a fé como um conjunto de verdades, sistematizada. Né? Lutero produziu muitos hinos, Calvino, e nós os cantamos e temos exemplos no nosso inário, na nossa inódia. Então, Deus age na história, trazendo pessoas iluminadas pelo seu Espírito Santo para que possam falar por meio da sua palavra musicada, e nós cantamos essa entrada de Deus na história e o fato de que ele dirige a nossa história, a minha vida e a sua vida. No paganismo grego, as falsas divindades entravam na história para se divertir e para afligir os homens. No cristianismo, Deus entrou na história para salvar os homens, para dar-lhes esperança e um sentido para suas vidas. Nossos cânticos, nossos cultos devem celebrar a esperança que Jesus nos trouxe. Devemos expressar nossa salvação por causa da obra de Cristo. Devemos celebrar o rumo da vida que a igreja tem. Devemos proclamar nossa esperança. Somos o povo que Deus visitou e tomou para si, e devemos celebrar isso em nossa adoração. Com tudo isso, podemos afirmar que o culto não é uma catarse para externar as emoções, nem um momento de entretenimento espiritual para nos sentirmos bem. Muitas vezes as pessoas chegam na igreja, hoje eu estou precisando no culto, hoje a pregação foi para mim, essa música, estou me sentindo bem. Não é essa a principal função do culto. Nós devemos ir fazer esse culto para Deus, para adorar a Deus, e não para nos sentirmos bem. Os cultos, os cânticos contidos neles, devem celebrar os atos de Deus por nós e expressar nossa gratidão pela sua obra por nossas vidas. Portanto, devem ser cristológicos, exaltando a pessoa de Jesus e seu significado na história, na vida.
Se perdermos Cristo de vista, nosso culto será tudo, mas não será um culto cristão. Maria e Zacarias nos ajudam a compreender isso um pouco mais. Então, agora nós vamos ter um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco com a presença da fonoaudióloga Beatriz Solino. Até já! Até mais! Você sabia que a APMT, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, tem mais de 240 missionários servindo em mais de 40 países? Fora esses, são vários candidatos se preparando para levar o Evangelho a todos os povos, línguas e nações. Os nossos missionários desenvolvem vários projetos que têm como foco a evangelização, o discipulado, a plantação e revitalização de igrejas, o treinamento de lideranças locais, a formação teológica e a tradução da Bíblia para povos que ainda não têm a palavra na sua própria língua. Além disso, também trabalhamos com educação formal com princípios cristãos, atendimentos na área de saúde, socorro e auxílio em situações de catástrofes, trabalhos com refugiados, com imigrantes e muito mais. E este é o nosso chamado, essa é a nossa missão: conscientizar, mobilizar, treinar e enviar cristãos comprometidos com o Senhor para anunciar o Evangelho de Cristo em campos transculturais, dentro e fora do Brasil, respeitando as peculiaridades culturais de cada povo ou etnia. E saiba que você também pode fazer parte dessa missão, dessa grande obra que não pode parar. Com sua parceria, podemos fazer muito mais. Juntos, nós chegaremos até os confins da terra. Então, participe! Ore, contribua, divulgue, vá! Seja um parceiro da APMT e se mantenha informado através dos nossos canais nas redes sociais e no nosso site www.apmt.org.br. Olá, nós voltamos do intervalo, tivemos na primeira parte o Magnificat de Maria e o Benedictus de Zacarias. Procuramos aprender por meio desses cânticos localizados no Evangelho de Lucas, como louvar melhor a Deus, tanto no sentido do conteúdo quanto do método. E agora voltamos para a nossa segunda parte e vamos aqui ter um bate-papo com a fonoaudióloga Beatriz Solino, da Igreja Presbiteriana da Lapa. Tudo bem, Bia? Como vai você? Olá, tudo bem? Com vocês? Tudo jóia, Bia. Então, para começar aqui o nosso bate-papo, nós queremos saber um pouquinho sobre a sua formação, o que você estudou, o que te levou a estudar fonoaudiologia. Conta para a gente aí. Tá, então, a minha trajetória é um pouco diferente, assim, do que geralmente as pessoas contam, né? Ah, sempre quis trabalhar com pessoas, porque eu comecei fazendo engenharia. E quando eu estava na engenharia, eu conheci o meu atual marido, né? Ele estava fazendo curso de medicina, e a minha cunhada fazia fonoaudiologia, e eles foram me puxando para essa área da saúde, né? Então, comecei a gostar bastante, quis trabalhar com pessoas, e resolvi mudar de curso, fui para fora. Eu me formei na Unicamp em 2016, e em 2017 eu fiz uma especialização no Hospital Universitário da USP, aqui em São Paulo mesmo. E venho atuando na área hospitalar, principalmente com disfagia neonatal, e estamos aí, né? Gosto bastante. Que bom. Legal. Bia, a voz mostra muito do que as pessoas são, né? Mostra, o que você pode dizer assim? Que informações a gente pode ter através da voz de uma pessoa? Tá. A voz a gente vai usar principalmente para transmitir uma informação, né? Então, inicialmente, a gente vai pensar, ter alguma ideia, alguma questão que a gente queira tratar, então a gente vai usar a nossa voz para expressar, mas ela não vai trazer só o conteúdo, né? Só uma informação. Ela tem toda uma parte por trás disso também, né? Então, eu falando aqui com vocês, quem não está me vendo, sabe que é uma mulher que está falando, provavelmente uma pessoa mais jovem, né? Então, ela já traz um pouco da minha identidade. Fora isso, a voz é muito importante, porque a gente também consegue demonstrar os nossos sentimentos, né? Quando eu vou falar com uma criança, com um bebê, eu quero demonstrar carinho, então eu vou fazer uma voz mais aguda, eu vou falar mais
com vocabulário mais apropriado, né? Quando eu estou numa reunião de trabalho, eu já quero passar mais seriedade, então eu já vou buscar outras estratégias para transmitir também esses sentimentos e o que eu quero passar para os meus ouvintes. Então, interessante isso que você falou, né? Porque o corpo também fala, não é? Então, a voz tem que estar harmoniosa também com os gestos, não adianta eu querer transmitir carinho se o meu corpo, né, transmite rigidez, raiva ou mesmo preocupação. Interessante, então tem que ter essa harmonia vocal e corporal. Agora, em linhas gerais, Bia, por que surgem problemas vocais? Quais são as principais incidências de problemas da voz que as pessoas apresentam? Tá, a gente vê muitos problemas vocais, principalmente naqueles que a gente chama de profissionais da voz, que tem a voz como seu instrumento de trabalho. Então, professores, cantores, pastores, todo mundo que precisa disso para fazer o seu trabalho. E o que a gente observa muito? Que o ambiente de trabalho contribui muito, né, para essas dificuldades com a voz. Então, é um lugar que é um espaço muito aberto, tem muitas pessoas, um ruído competitivo que eu preciso forçar a minha voz, não tem um microfone, né? Então não tem condições adequadas do trabalho. Também, como que você usa a sua voz? Eu fico tenso quando estou dando aula, ou tem muita gente, muito barulho, então eu preciso forçar muito a minha voz. É um mau uso vocal que a gente fala. Então, principalmente são esses dois componentes, né? Tanto o ambiente quanto o próprio uso da voz. Ok. E, de modo geral, é lógico que cada profissão vai ter alguma particularidade e tal, né? Mas, assim, que cuidados que todo mundo que fala precisa da voz como seu instrumento de trabalho? Quais são os cuidados diários que uma pessoa deveria ter? Tá. Como a Doris mesmo já falou, né? Todo o nosso corpo, a gente fala com o corpo e tudo isso tá também... influencia a nossa voz, né? A gente não tem só aqui uma garganta, só uma laringe, é o corpo todo. Então, o que é importante? A gente ter uma alimentação balanceada, saudável, que de forma sistêmica vai ajudar a voz, né? Uma boa hidratação, a água é muito importante para muitas funções, inclusive o bom funcionamento da voz, né? Pessoas que conseguem ter um sono adequado, né? Não dorme só 2 horas por noite, não dá, você não está descansado, né? Então, o sono também é importante. Se for um profissional da voz, principalmente, ter uma rotina de aquecimento vocal antes de utilizar a sua voz, um desaquecimento vocal após, para a gente não sobrecarregar também os nossos órgãos fonatórios, né? E também praticar atividades físicas regulares, que é bom para tudo, né? Você comentou aí da alimentação. Nós poderíamos dizer que alguns alimentos contribuem mais para melhora vocal ou dificultam? Então, quais alimentos são melhores, quais alimentos seriam piores, ou bebidas também, né, que influenciam diretamente a voz? Tá. É importante a gente pensar que, assim, nada do que eu como vai passar diretamente pelas pregas vocais, né? Então, é tudo de uma forma sistêmica. O que a gente vê? Que alimentos mais gordurosos, como frituras, chocolate, até mesmo, né, café, eles deixam o muco da nossa garganta ali um pouco mais espesso, e isso atrapalha a qualidade vocal. Então, evitar sempre esses alimentos mais gordurosos, principalmente antes de apresentações, aulas, palestras, né? Quando vai usar a voz. Agora, tem alguns alimentos que eles têm uma propriedade que a gente fala que é adstringente. Então, maçã, o gengibre, alimentos que são um pouco mais cítricos, eles deixam esse muco mais fino. Então, isso ajuda a ter uma qualidade de voz melhor. Mas não quer dizer que, comi maçã, porque isso vai deixar minha voz boa. Não é isso, né? Ela ajuda juntamente com todos esses outros cuidados, né? Isso. Tá. Bia, tinha uma amiga nossa que também era fono, e ela falou que na época de faculdade, elas passavam pelo corredor da faculdade desligando todos os bebedouros. E já era polêmica, porque, não, vocês não podem beber água gelada. E as pessoas, não, eu quero beber água gelada, tá calor, né? Então, até que ponto isso é verdade? Água gelada, sorvete, afeta a voz? Isso é muito pessoal. Vai variar de pessoa para pessoa, né?
Tem gente que é mais sensível, tem uma sensibilidade um pouco maior e quando toma uma água gelada, realmente sente que pega um pouco mais a voz, precisa fazer um pouco mais de esforço. Então, essas pessoas, é sempre bom que elas evitem, né, tomar o gelado. Agora, se você toma gelado, toma sorvete e não sente nenhuma diferença, nenhuma dificuldade, não tem problema, tá liberado. Eu sou uma dessas pessoas, eu evito água gelada, né, antes de falar, de cantar, assim, de uma forma mais potente quando necessário. Agora, e balinhas, pastilhas, né? Pessoal, a gente anda no metrô, no ônibus, o pessoal querendo vender aquelas balas mágicas, né? E a gente sabe que não é bem assim. Esclarece para nós aí, Bia, sobre isso. Tá. As balas, elas podem até trazer uma sensação de alívio muscular, né? Então, quando você está chupando ali a bala na boca, ela até exercita um pouco esses músculos e aí vai diminuir um pouco a sensação de esforço para falar. Mas é um paliativo, né? Mesmo essas balinhas que você compra em farmácia, que tem uma sensação refrescante, elas não são tão boas, porque ela vai meio que anestesiar um pouco a sua garganta, e aí você vai acabar forçando mais ainda a voz. Então, se você sente uma dificuldade, se você tem um problema que você precisa ficar utilizando essas balas, é melhor você procurar uma ajuda para ver qual que é a causa disso, e aí realmente tratar, não só ficar mascarando aquele sintoma ali. Certo. Um outro termo que é bem usado é o pigarro, né? Você pode explicar o que é o pigarro e também se você pigarrear ou tossir, se isso faz algum efeito nocivo para a garganta, se pode, se não pode. O pigarro é quando a gente sente aquela coisinha aqui na garganta e você faz bem assim, forte, né? O pigarro, ele não é muito bom, porque quando a gente faz isso, as pregas vocais, elas se fecham e tem uma superfície de contato, um atrito muito grande. Isso faz mal para as nossas pregas vocais. Então, se você sente que tem alguma coisinha ali parada, mesmo que seja o muco, né, que está incomodando, o ideal é você tentar deglutir bem forte, tomar um pouco de água e ir deglutindo. A tosse é melhor do que o pigarro, né? Você pode dar uma tossida e aí tentar deglutir, mas o pigarro é bom sempre evitar. E que outros fatores você acha que podem alterar a voz e trazer aí, afetar de forma negativa, mais diretamente no nosso cotidiano, pequenos atos, pequenas atitudes? Uhum. Quando a gente falou um pouco sobre alimentação, acabei não comentando, né? Mas a ingestão de bebidas alcoólicas, o cigarro, tudo isso danifica, né, a nossa voz. A mucosa, tudo resseca essa mucosa. Ambientes mais secos também, isso vai trazer pontos negativos para a voz. E também lugares empoeirados, pó é ruim para a nossa voz. E, por exemplo, a gente falou bastante que a gente tem que tomar cuidado com o nosso organismo, né? Porque a gente vê que quando a pessoa está gripada, não tem jeito, vai afetar a voz, vai modificar e pode trazer malefícios mais permanentes, né? O estresse também pode atrapalhar a voz. Seu cachorrinho está agitado aí. Fique atenção, não tem problema. Esse barulhinho é o cachorrinho da Bia. Mas me diga uma coisa, Bia, por exemplo, um vinho tinto seco, né? O próprio nome seco, né? Então, sempre o ideal é a gente beber bastante água junto, né? Lógico, aí no mundo a gente vê os cantores, nos shows, né? Tomando conhaque. Assim, é mais um efeito sedativo, né? Talvez para tirar o nervosismo, né? Mas a voz, com certeza, ou a ansiedade, mas a voz, com certeza, é afetada. Então, sempre hidratar bastante com água, né? Mesmo em casa, se for tomar um vinho, toma um vinho com água, né? Porque essas bebidas, eu acho que ressecam bastante, não é? A mucosa, não é? E um grande problema do álcool é igual às balas que tem esse efeito anestésico. Então, a pessoa vai tomando álcool, né? Vai dando aquela anestesiada, aquela relaxada e acaba não tomando cuidado com a voz que precisa, né? Acaba forçando mais do que deveria. Exatamente. Tem isso.
Tá. Bia, agora vamos partir para a parte prática, vamos dizer assim, né? O que a gente podia, que dicas básicas a gente poderia dar para utilizar a voz de uma maneira correta? Se a pessoa é profissional da voz ou não, mas o que ela pode fazer para evitar no seu dia a dia, coisas boas que ela pode fazer, né? Bons Algumas costumes. dicas, né? Porque não dá para fazer um curso intenso aqui, né? Com certeza. Como a gente já vem falando bastante, manter uma alimentação saudável é importante, então isso é uma coisa diária, né? Todo dia você tem que tomar cuidado com a sua alimentação, se hidratar, tomar bastante água, porque, como eu falei, você não vai beber água, a água não vai passar pela sua prega vocal. Então, o seu organismo tem que estar hidratado para que chegue essa hidratação ali na prega vocal, né? Então, sempre tomar bastante água. Quando for utilizar a voz, principalmente, manter uma postura mais adequada, né? A voz, como eu falei, não é só aqui a prega vocal, tem toda a musculatura, né? Que vai afetar também a produção da voz. Quando for falar, tentar articular bem, que isso ajuda, facilita a compreensão do nosso ouvinte, né? Se você não consegue, se você não articula tão bem, você precisa repetir várias vezes o que você está falando, acaba forçando mais a voz. Usar alguns aparelhos que ajudam, por exemplo, principalmente agora, né, na pandemia, acho que ficou mais fácil o acesso ao microfone, que você não precisa forçar tanto a voz, né? Então, ter os aparelhos adequados ali para a sua função também ajuda. Outras coisas que a gente às vezes não pensa tanto, mas, né, a roupa que você vai usar, quando você vai usar a sua voz, se aperta muito aqui o pescoço, ou mesmo a cintura, isso também vai afetar. E quando for falar, procurar modular bem a voz, porque essas modulações você vai suavizando a sua emissão, às vezes você força um pouquinho mais, mas tudo isso ajuda a fazer uma coaptação adequada das pregas vocais e uma emissão mais confortável. Certo. E aí, você falou um pouco de modulação da voz. Teria algum exercício que você poderia, alguns exercícios simples, né, que a pessoa pode fazer em casa antes de começar uma aula, para aquecer, para desaquecer? Queria que você mostrasse um pouquinho aí, desse alguns exemplos práticos, pode ser? Pode. Os exercícios de aquecimento vocal, principalmente, claro que é bom que ele seja direcionado para cada pessoa, né? Porque pode ser que tenha um exercício que funcione para uma pessoa e não funcione também para outra, né? A gente tem aqueles que são os mais utilizados, né? Que aí eu vou falar um pouquinho para vocês. Então, no começo, sempre antes de começar a fazer o exercício diretamente com a voz, a gente vai trabalhar toda a musculatura envolvida. Então, sempre fazer um alongamento dos ombros, né? Do pescoço, alongar bem toda essa musculatura envolvida ali para falar. Aí, para falar para os exercícios mais específicos para a voz, tem aquele que é conhecido, que eu acho que quase todo cantor já fez na vida, que é a vibração da língua, né? Então, faz o trrr. Cada pessoa vai ter um tempo adequado. Aí tem as variações desse exercício, que você pode subir o tom ou fazer descendo, né? Outros exercícios também, para alongar a musculatura orofacial, você faz como se estivesse mastigando mesmo, né? Então, movimentos mastigatórios exagerados para trabalhar toda essa musculatura. Alguns que a gente faz que ajuda a suavizar a emissão, que é o S bem longo, e por aí vai. Tem uma variedade muito grande, né? Então, é bom sempre ver qual que é o que funciona para você. Certo. Bia, e existe também o aquecimento. Nós que somos professores de educação física, o aquecimento é muito importante. Mas também existe o desaquecimento, é isso? Que você deveria fazer depois de você falar bastante, uma palestra, uma aula. Você deveria fazer uma volta calma também? Isso na voz também vale? Sim, vale. Ajuda muito, né? Depois que você utiliza a voz, aquele músculo ali, toda a musculatura envolvida, você fazer o desaquecimento é importante também. E igual o aquecimento, né? Tem vários exercícios que você pode utilizar
e que aí vão te ajudar a acalmar ali aquela musculatura que já foi bem utilizada, né? Então, é importante também. Bia, eu sei que é de um modo muito geral, né? Mas assim, por exemplo, eu estou indo para a escola, vou dar aula. Eu vou indo para o ensaio. Quanto tempo seria um tempo adequado para um aquecimento razoável, assim? Esses exercícios todos, quanto tempo eu deveria fazer antes de começar mesmo a cantar? Tem um tempo? O ideal é que você faça pelo menos 15 minutos antes, né? Se você faz 1 hora antes de cantar, já não está mais fazendo tanto efeito, né? O exercício ali para a ação. Então, pelo menos uns 15 minutos antes, você tira esse tempo para fazer o aquecimento. Cada exercício tem um tempo certo de duração, né? Por volta aí de uns 3, 5 minutinhos, e aí vai depender de qual que é a sua série, né? E de quantos exercícios você vai precisar fazer. Mas pelo menos uns 15 minutos antes. Para atividades mais leves, né? Mas, por exemplo, os cantores de ópera, né? Aí realmente, acho que pelo menos uma meia hora, né? Entre exercício, aquecimento, vocalizes, aí é um outro nível de aperfeiçoamento. Agora, Bia, fala para nós assim, quando que uma pessoa ela pode perceber que ela precisa procurar um fono? Que primeiros sinais, que indícios em relação à voz, em relação ao corpo, se manifestam quando, olha, você está precisando procurar um fono? Tá. Os sinais de alarme que a gente diz, né? Você tem que prestar muita atenção na sua voz. Então, se você percebe que a sua voz mudou ao longo do tempo, já não é mais a mesma, é um sinal. Se você sente que faz muita força para falar, um esforço muito grande, também pode procurar um fono. Ou se sente que, por exemplo, vai chegando no final do dia, minha voz vai ficando fraca, eu evito até falar algumas coisas, porque eu sinto que já deu ali minha voz, já usei muito. Se você sente algum incômodo mesmo, às vezes não chega nem a ser dor, mas é um incômodo. Falar muito me incomoda, eu evito até passar a informação que eu preciso. Ou rouquidão, né? Eu acho que rouquidão é mais clássico, que as pessoas percebem mais, mas sempre tem esses antes, né? Esses sinais antes que é bom ficar atento. Então, rouquidão. Por mais de 15 dias você não está gripado, mas a rouquidão não vai embora, é um sinal muito importante que você tem que procurar um profissional. Ok. E uma curiosidade também, não sei se você já viu algum estudo sobre isso, mas tem muitas pessoas que têm uma facilidade para imitar outros, né? Você vê, assim, comediantes que conseguem imitar voz finas, voz graves. Isso força a voz? Ou essas pessoas são privilegiadas? Ou até dá para se treinar isso? Só curiosidade. Sim. Se a pessoa fizer de uma forma, com uma teoria, com uma técnica, isso não força a voz. É o instrumento de trabalho dela, né? Agora, se a pessoa não tem técnica nenhuma e vai ficar forçando, fazendo assim, de qualquer jeito, pode alterar, sim. É uma coisa que pode ser treinada. As pregas vocais, elas são um músculo. Então, como qualquer músculo do nosso corpo, a gente consegue treinar, trabalhar para conseguir fazer essas conformações, né? Geralmente, o que essas pessoas fazem? Elas estudam bastante como é que o personagem que elas querem imitar fazem a conformação, né, das estruturas para sair aquela emissão, como é que são os trejeitos também. Então, é tudo uma coisa corporal inteira, né? Os gestos e tudo mais. Até no próprio canto, né? A gente vê, às vezes, a pessoa, eu não consigo alcançar tal nota, mas isso dá para ser trabalhado, né? Para conseguir alcançar uma determinada nota. Exatamente. Bom, foi muito bom aqui conversar com a Bia, agradecemos a sua participação e estamos aí, não é? Se você gostou, você pode curtir. Se não gostou, também pode mandar suas sugestões, a gente está aqui se aprimorando e se adequando. Agradecemos aqui a participação da Bia, como dissemos, agradecemos a equipe técnica, aos pastores que nos deram apoio para estarmos aqui, e você pode curtir, compartilhar e nos acompanhar também nas redes sociais. Por hoje é só, uma boa semana, até a próxima terça. Tchau, obrigado, Bia. Tchau, obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Música e Adoração com Marcos e Doris Larizati, um programa da Igreja Presbiteriana da Lapa.